Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligado na Universidade. Nos últimos anos, principalmente com a pandemia do novo coronavírus da Covid-19, falou-se muito sobre a relevância das informações corretas na área de saúde e o combate às perigosas fake news. Mas a questão da poluição informacional da saúde é um tema que já vem sendo estudado e debatido há uma década por um grupo de pesquisa aqui da FOB da USP. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje o pesquisador Thiago Cruvinel, que é professor aqui da FOB da USP e coordenador do grupo de pesquisa Informa Ação Saúde. Professor, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado, Vitor, pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o grupo. Bom, professor, primeiramente queria entender como que nasceu esse grupo. Esse grupo nasceu de uma ideia quando nós começamos a ter a experiência com pacientes dentro da clínica, trazendo o contexto de que a busca na internet por informação em saúde estava influenciando a decisão, a tomada de decisão, a procura pelo tratamento, ou até mesmo a rotina de aplicação daquilo que nós falávamos em clínica. Nós tivemos o interesse de começar a buscar sobre o que estava fazendo as pessoas terem esse tipo de comportamento. Então, na verdade, surgiu até de um certo incômodo nosso em relação àquela frustração que o dentista e o profissional da saúde às vezes têm em tentar fazer com que as pessoas sigam realmente as instruções dadas. O Dr. Google, né? O famoso Dr. Google. Exatamente, que as pessoas seguem, né? Exatamente. Então surgiu dessa frustração, mas com o tempo nós também observamos que esse era um movimento positivo, né? Em que as pessoas estavam se empoderando da própria saúde, estavam tendo mais interesse, mais autonomia pela saúde. Então nós acabamos mudando um pouco a visão nesse sentido. Mas como separar isso, professor? Porque eu entendo essa questão do empoderamento, das pessoas conseguirem ter um acesso a maior informação, mas tem também as famosas, hoje já virou um termo muito rotineiro, fake news, né? Sim. Como fazer essa separação do que é seguir uma informação correta, do que procurar na internet seguir um mito, por exemplo, na parte da odontologia, que é muito perigoso no caso, da saúde como um todo, né? Então, essa é uma das questões mais importantes do nosso grupo, porque nós entendemos que essa autonomia, essa busca, essa atividade pela busca por informação em saúde, ela é positiva. Entretanto, na internet hoje você acha qualquer tipo de informação, com qualquer qualidade e com qualquer direcionamento. Isso porque nós temos vários interesses dentro da internet. Então, uma das funções hoje do profissional da saúde é ele estabelecer um aconselhamento informacional, ou seja, indicar as melhores fontes, estimular a pessoa a buscar por informações corretas e saber e ensinar a como fazer isso, né? Como qualificar uma informação de boa qualidade, tentar fazer com que a pessoa busque outras fontes de informação, não fique na primeira fonte que ela teve acesso, né? Não acreditar tanto em informações compartilhadas em mídias sociais. Então essas são questões fundamentais para o bom uso da informação digital. A gente falou que é um grupo de pesquisa, né? A gente sabe que aqui tem muitos grupos de pesquisa que trabalham com pesquisas de base, que acabam, não é uma crítica, mas que acabam se restringindo aos muros da academia. Sim. Esse é um tema que eu acho que interessa muito a população. A pessoa que é leiga, que não é pesquisadora, que não é universitária, etc. Vocês atuam também, professor, como uma espécie de um laboratório, um observatório, para que essa informação chegue até as pessoas? Sim, nós estamos tendo até algum tipo de divulgação maior do que nós esperávamos. Algumas mídias de massa nos procuraram já, inclusive internacionais, a Veja no Brasil, a NBC nos Estados Unidos. Então, assim, nós temos bastante alcance em mídias de massa, porque realmente a população tem muito interesse sobre esse tema. A própria mídia sente que essa temática é muito preocupante, especialmente relacionada ao flúor, que hoje vem sendo muito discutido na sociedade. Então, nós entendemos que esse é um tema que realmente passa os muros da universidade.
ela é uma pesquisa que atinge bons resultados, né, nesse caso que você falou, pelo monitoramento. Então, o que nós fazemos? Em alguns projetos de pesquisa, nós temos a função de identificar onde está a informação falsa e qual é essa informação, porque nós não sabemos, elas são tão múltiplas, né, as invenções são tão grandes e tão díspares, às vezes, tanto a favor quanto contrário a uma dada situação. Por exemplo, o flúor, como eu citei, existem várias situações que as pessoas se posicionam a favor ou se posicionam contrário, que mesmo, independentemente do polo que ela esteja vinculada, por exemplo, ela pode causar dano para a população, mesmo, inclusive, informações produzidas por profissionais de saúde, que é o que nós estamos observando. Mesmo o profissional de saúde que tenta fazer a informação em saúde, ele não consegue qualificar bem essa informação. Nesse sentido, professor, eu vi lá na descrição do grupo, vocês usam um termo poluição informacional. É isso? É exatamente essa quantidade excessiva de informações que a gente não sabe o que é certo, o que não. É isso que é essa poluição informacional? Isso, a poluição informacional, ela vem de dois aspectos fundamentais. O primeiro é essa enxurrada de informações, ou seja, uma quantidade muito grande, seja ela positiva ou negativa, mas a segunda situação é porque ela é um produto mesmo da sociedade. Então, até pouco tempo atrás, pensava-se que ela era a causa de decisões ruins em saúde. Hoje nós sabemos que elas são causa da sociedade que nós estamos vivendo, consequência da sociedade que nós estamos vivendo. Não é mais causa, é uma consequência. Ela é uma consequência, exatamente, porque alguns grupos começaram a entender que mentindo ou produzindo má informação, elas ascendem ao poder, ou esses grupos podem ascender ao poder. Então eles começaram a fazer isso justamente para tentar fazer com que pessoas seguissem essas pessoas e elas conseguissem influência política, influência econômica. Então, na verdade, ela acaba sendo a produção de informação incorreta, falsa, desinformação. Ela é um produto da competição da sociedade de livre mercado, né? Podemos falar assim. Ainda nesse aspecto, a gente viveu e vive ainda, né, uma polarização política muito grande nos últimos anos, né? Sim. O senhor acha que, então, essa polarização influenciou também nessa questão? Com certeza. Como nós falamos, a mídia de massa ela tinha uma condição de controlar mais a informação, ou seja, ela fazia uma curadoria adequada da informação e deixava passar para o público somente aquilo que realmente era verídico ou era relacionado a um determinado fato. Com as mídias sociais, esse controle ele deixou de existir ou ele foi diminuído. E, consequentemente, alguns players, algumas outras pessoas, não necessariamente relacionadas a mídias, começaram a produzir informação para tentar conseguir com que seguidores ou outras pessoas que pudessem ser influenciados por esse conhecimento, sendo ele verdadeiro ou falso, estivessem atrelados a eles. Então, o que aconteceu? A própria polarização política, ela acaba sendo refletida nos conteúdos em saúde, porque esses conteúdos também são utilizados para dominação, eles também são utilizados para fazer com que as pessoas sigam esses novos atores políticos, né? E muitas vezes atores que foram criados pela mídia, e a informação ou a desinformação acaba sendo um dos veículos utilizados por esses grupos. Professor, tudo que o senhor está falando, a gente consegue ver muito real e muito concreto na pandemia, né? Na pandemia eu acho que escancarou tudo que o senhor está falando. Vocês estudam isso há 10 anos, mas na pandemia escancarou isso. Como que o senhor enxerga qual foi o prejuízo dessas informações falsas durante a pandemia e também, por outro lado, como que as pessoas passaram a dar mais importância a informações corretas na área da saúde, quando passaram por todo aquele momento de pandemia? Essa é uma questão bem interessante, porque realmente a pandemia ela mostrou para a sociedade que esse problema estava ocorrendo. Entretanto, ele já vinha ocorrendo há algum tempo.
As pessoas já estavam nesse processo de criação de novos grupos, de manipulação política, e dentro da manipulação política estava também a manipulação da informação em saúde. Quando chegou a pandemia, quando foram criadas as primeiras vacinas, as pessoas acabaram desconfiando muito dessas vacinas e acabaram deixando de tomar as vacinas contra a Covid-19. Mas esse processo já vinha ocorrendo. Por exemplo, eu estudo odontopediatria, eu sou odontopediatra. E na odontopediatria nós já sentíamos que as crianças não estavam mais recebendo algumas vacinas contra outras doenças antes da pandemia. Então, na pandemia, isso foi exacerbado. Ou seja, o que nós percebíamos mais em crianças, nós passamos também a perceber em adultos. Hoje em Bauru, eu tenho alguns dados sobre isso, a população deixa de se vacinar sobre qualquer questão, por exemplo, a nova vacina da dengue ou qualquer outra vacina que é introduzida no mercado, justamente porque as pessoas desconfiam de que nós, profissionais da saúde, estamos de alguma forma tentando ainda produzir algum dano para essas pessoas. Então elas não acreditam mais nos profissionais da saúde, elas acham que nós estamos associados a esse poder que não inclui as pessoas, então é como se fosse quase uma forma revolucionária de tocar a vida. É uma questão bem complexa, na verdade. Mas passado esse momento mais agudo da pandemia, o senhor acha que também nasceu, por outro lado, uma galera que não tinha noção do quão é importante uma informação correta, checada na área da saúde, e percebeu isso na pandemia? Ou o senhor acha que foi mais esse lado, que a galera ainda continua resistindo muito, por exemplo, ao movimento de vacinação, esse crescimento desse movimento antivacina, por exemplo? Sim. Então, isso depende muito do lado do polo político que as pessoas se encontram. Então, sim, os jovens têm uma tendência de ter a cabeça mais aberta e perceber que esse é um movimento que leva as pessoas a terem comportamentos negativos em saúde, por exemplo, deixando de se vacinar, mas pessoas mais velhas e conservadoras, elas já tendem a ampliar, a aumentar esse tipo de comportamento. Então, isso depende muito do polo político. Então, se é uma pessoa com perfil mais liberal, com perfil mais conservador, também depende muito se a ideia atende aquele polo. Então, vamos supor que se fosse uma ideia correta, mais associada ao polo conservador, essas pessoas de polo conservador adotariam aquela ideia. Entretanto, acaba que sempre é o contrário. Normalmente, as ideias erradas ou ideias incorretas estão mais atreladas ao grupo conservador. Então, o polo político hoje determina muito se a pessoa ela está associando as suas ideias em saúde com informação ou desinformação. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui o professor da FOB, Thiago Cruvinel, que é coordenador do Grupo de Pesquisa Informa Ação Saúde. Bom, professor, no bloco anterior a gente falou um pouco desse universo, dessa realidade que estamos passando, poluição informacional, fake news e tudo mais. Agora falando um pouco mais do grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa atua aí há 10 anos. 10 anos, às vezes a gente aqui fala, parece que é muito, mas não é tanto assim para a ciência, né, professor? O grupo, ele já tem um reconhecimento, ele já está solidificado aí no meio acadêmico, já tem reconhecimento das pesquisas e tudo mais? Sim, o nosso grupo vem recebendo bastante reconhecimento em premiações, em publicações em revistas importantes da área de saúde. Nós tivemos uma premiação agora muito relevante no congresso da IADR, que é o maior congresso de pesquisa odontológica do mundo. Sempre recebemos prêmios também na SBPQO, que é a maior reunião de pesquisa odontológica do Brasil. Então, assim, nós temos colhido esses frutos, mas o mais importante disso é que as pessoas estão entendendo, especialmente os pesquisadores, estão entendendo a importância das pesquisas que nós estamos realizando. Então, nós temos tido a oportunidade de falar em várias pós-graduações do Brasil, da América Latina. Então, o alcance é bastante grande para um período curto, como você falou. 10 anos para a ciência realmente é pouco tempo, mas o reconhecimento ele vem crescendo gradativamente.
Professor, é um grupo ligado à odontopediatria aqui da FOB, né? Mas em termos gerais, vocês tratam com a informação na área da saúde geral ou é só mesmo baseado na odontopediatria? Seja na parte da pesquisa ou nessa parte de observatório que vocês fazem divulgar essas informações? Vitor, em toda a saúde, inclusive nós temos pesquisas não necessariamente ligadas à odontologia. Então nós temos já parcerias dentro da medicina, alunos de outras áreas que fazem estudos, por exemplo, relacionados à vacina ou outros temas que não necessariamente totalmente ligados à odontologia e nem mesmo a odontopediatria. Nós começamos com pesquisas em odontopediatria, mas mesmo o forte do nosso grupo, os temas são mais em odontologia geral, que abrangem também a odontopediatria. Mas agora com a medicina, acredito que expande muito também esse universo, né, com certeza, com certeza. Com o curso de medicina, nós temos uma boa parceria ali dentro e a tendência é que os temas se ampliem, porque existem muitos problemas também dentro da medicina em relação à temática de desinformação. Professor, outro fruto desse grupo de pesquisa, desse tema, é uma nova disciplina da pós aqui da FOB, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova disciplina, qual que é o objetivo, quem pode participar, se é só geralmente dentistas ou não, é aberto a todos os profissionais de saúde e talvez até de comunicação, não sei. Sim, essa disciplina é aberta para todos os alunos de mestrado e doutorado matriculados em qualquer instituição brasileira, então permitindo a matrícula como alunos especiais. Nesse primeiro momento, então, nós vamos abrir apenas para alunos de pós-graduação estricto sensu. Depois a ideia é que nós façamos isso também para professores que estão muito interessados, mas é em um segundo momento, mas nesse primeiro momento é voltado para qualquer aluno de qualquer área do conhecimento que esteja matriculado em curso de mestrado ou doutorado. A disciplina começa em setembro agora, ela vai de setembro até dezembro. Alunos que não são da USP, eles precisam fazer a matrícula como alunos especiais, e existem formulários específicos para isso. Aqueles que tiverem interesse podem entrar diretamente em contato com a nossa secretária da disciplina, que ela vai passar mais informações. E qual que é o grande objetivo dessa disciplina, professor? Essa disciplina é aumentar o número de pessoas que tenham interesse na produção de conhecimento nessa linha de pesquisa, tentando mostrar quais são as metodologias que podem ser utilizadas para o enfrentamento dessa questão importante, e também fazendo com que outros pesquisadores de outros grupos desenvolvam e façam novos grupos nas suas instituições para que nós tenhamos mais troca de conhecimento, porque hoje ainda nós temos poucos grupos, especialmente no Brasil, que estudam essa temática específica. Então, a ideia é nós ampliarmos isso, fazendo com que outros pesquisadores se insiram nessa linha de conhecimento, que tende a crescer muito, inclusive até com cadeiras depois para docência nas universidades. Bom, professor, para quem quiser saber mais sobre os trabalhos do Grupo de Pesquisa Informação Saúde, onde procurar? Então, nós temos mídias sociais, né, Instagram, Facebook do grupo. Também temos as nossas publicações no PubMed, né, então aquelas pessoas que tiverem interesse em acessar esses artigos, elas podem acessar. E também temos as informações do grupo no diretório dos grupos do CNPq. Lá tem as informações dos egressos, das linhas de pesquisa, daquilo que nós estamos estudando nesse momento, das tecnologias que nós temos aqui disponíveis para as nossas pesquisas. Então as pessoas podem ter acesso a todas essas informações. Professor, para a gente finalizar, ciência, informação na área de saúde não tem lado político, né? É uma coisa só, né? Exatamente. Na verdade, a ciência sempre tem que buscar o melhor para a sociedade, o melhor para as pessoas. Ciência não tem lado político. Tanto na hora que nós temos que pensar no fomento de pesquisa, até mesmo na aplicação da tecnologia, nós temos que pensar sempre que isso que tem que ser buscado a saúde das pessoas em primeiro lugar, especialmente quando ela é atrelada à saúde. Não existe um campo político para determinar aquilo que é certo ou errado. Então, nós temos que também separar bem essa questão e não deixar que isso contamine a nossa visão de vida, porque, afinal de contas, isso vai determinar o nosso futuro, né, como pessoas. Então, não podemos deixar que isso influencie as nossas tomadas de decisão.
Professor, queria agradecer o senhor novamente, parabenizar por esse trabalho aí que tão necessário hoje em dia. Obrigado, professor, e parabéns. Obrigado, Vitor. Muito obrigado pela entrevista e pela oportunidade. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado, se informado, que é o grande foco aqui desse programa, desse episódio, e até a nossa próxima edição.